Olá, aqui é a professora Eliane e hoje nós veremos a crase com o objetivo de identificar se há ou não o seu uso, utilizando exemplos em textos dissertativos. E por quê? Porque sabemos que são várias as regras, mas nesse momento nós queremos nos atentar para aquelas que são mais recorrentes nesse gênero textual, ok? Então, primeiramente, precisamos estabelecer uma importante diferença entre a palavra as, que tem relação com o jogo de baralho, tá? Essa com acento agudo, também pode significar uma pessoa que é especialista, que é exímia em alguma área, e o as, que deve ser escrito com o chamado acento grave, tá? Como no exemplo assim, a reunião será às 14 horas. Então, assim, não podemos confundir a direção desse acento, ok, pessoal? Então, como eu falei, esse acento ficará do lado contrário em relação ao acento agudo, ou seja, apontando para o lado esquerdo. E a crase, pessoal, significa a fusão de duas vogais idênticas, sendo que uma será a preposição a, que será exigida pelo termo anterior, e isso tem a ver com regência verbal e regência nominal, e a outra será o artigo definido feminino, ou ainda pode ser os pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo. E a gente vai ver na verdade, um exemplo disso um pouco mais à frente, ok? E antes de partirmos para os exemplos, eu quero deixar para vocês algumas dicas para a identificação dessa crase. Então, primeiramente, você vai selecionar as palavras que estão próximas, que estão em volta desse A, ok? Em seguida, você vai verificar se a primeira palavra pede o A, se ela exige esse A. Tá? Você vai segurar essa informação. Depois, você vai verificar se a segunda palavra, se essa segunda palavra, se ela exige, se ela pede o A. Se a resposta for sim, para essas duas situações, haverá o uso da crase e também o uso do acento grave, que é o acento indicativo da crase. Ok? Outras duas dicas. Você pode trocar essa segunda palavra, tá? Essa que está depois do a, por uma palavra masculina. Se ficar ao, também haverá a crase, no caso, sendo uma palavra feminina, ok? E uma outra dica é tentar trocar esse a craseado por para a. Lembrando que esse para, tá, na verdade, é uma preposição. Então, se for possível fazer essa troca, então também vai ocorrer a crase. Ok? Então, vamos aos exemplos, e eu retirei esses exemplos de redações nota 1000, tá? Sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Redações essas que estão na cartilha Redação A1000 2.0, organizada pelo Lucas Felp, ok? Então, o primeiro exemplo, que é de Isabelle Moreira, diz assim: a Constituição Federal de 1988, normas de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Aí você pode dizer assim: ah, Eliane, eu não estou vendo aqui o uso do acento grave. Mas vai ser importante você verificar as palavras próximas para poder se acostumar com esse raciocínio, ok? Então, nesse exemplo, nós vemos o uso da preposição com o artigo masculino. Então, olhando para a palavra que vem antes, no caso aí, acesso, nós vamos pensar, essa palavra pede o a? Quem tem acesso a alguma coisa. Então, você veja que o complemento virá com esse a. Ok? A próxima palavra é masculina, o lazer. Então, como é que vai ficar? Acesso ao lazer. Ah, Eliane, mas e se fosse uma palavra feminina, por exemplo, educação? Então, a gente verifica que a palavra educação aceita esse a, que é, no caso, o quê? O artigo feminino definido. O que isso significa, pessoal? Que se fosse acesso
a educação, esse a teria o acento indicativo da crase. Por quê? Porque a palavra acesso pede o a, tá? Acesso a quê? Quem tem acesso a alguma coisa. E a palavra educação é o quê, pessoal? É uma palavra feminina que aceita o a artigo. Então, esse ao, ele vai fazer o quê? Ele vai nos comprovar, ele nos comprova, na verdade, esse ao, que se fôssemos usar uma palavra feminina, ocorreria a crase, ok? Próximo exemplo. Nesse contexto, cabe ao Ministério da Cultura, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro, garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema. Então, o que nós vemos aqui? Aquilo que cabe a alguém. No caso aqui, ao Ministério da Cultura. Mas você veja que esse cabe pede o a, que é o quê? A preposição. Como a próxima palavra é masculina, então ficará ao. Mas se fosse cabe, por exemplo, se fosse a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Cultura, veja que a palavra secretaria é o quê? É uma palavra feminina, então ocorreria a crase, ok? Continuando, cabe ao Ministério da Cultura garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema. Então, o que nós vemos aqui? O verbo garantir, que pede dois complementos. E esses complementos, eles estão aparecendo aqui. Então, quem garante, garante alguma coisa a alguém ou para alguém. Você ainda pode substituir esse a por para. Por quê? Porque é uma preposição. Então, cabe ao Ministério garantir o quê? A oportunidade de frequentar um cinema. Quem garante, garante alguma coisa, sem preposição. Por isso a expressão a oportunidade, tá? Por isso que essa expressão aí, ela está sem a crase. Por quê? Porque esse a de a oportunidade, pessoal, é artigo somente, ok? Quem garante, garante algo a alguém ou para alguém. Então, esse complemento vai aparecer com a preposição. Garante a quem? A população. O que acontece? Nós temos uma palavra feminina que aceita o a artigo, que é a palavra população. Então, esse a que está de amarelo vai ter o acento indicativo da crase. Ah, Eliane, mas e se eu ficasse com dúvida? Você poderia trocar a palavra população por uma palavra masculina, por exemplo, brasileiro. Aí ficaria garantir ao brasileiro a oportunidade de frequentar um cinema. Ou seja, a gente tem aí a comprovação da necessidade da preposição. E no caso da palavra feminina, população, o uso obrigatório da crase. Ok, pessoal? Próximo exemplo. Diz assim: nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação no século XIX até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil. Então, nós temos aqui alguns casos diferentes. Então, desde a sua criação, a crase nesse a, antes de sua, a gramática vai dizer que é opcional, tá? Você pode usar ou não. Aí você pergunta, e como ficam esses casos no Enem, por exemplo? Tá? O corretor, na verdade, ele vai verificar se você usou a crase onde era obrigatório, tá? E se deixou de usar onde não era mesmo para usar, tá? Os casos em que são opcionais, não tem problema você usar ou não usar, ok? Próxima situação em que é opcional, após essa palavra aí, até, tá? Então, nesse caso, você pode usar ou não o acento grave nesse a, ok? Agora, observe que se você fosse usar uma palavra masculina no lugar de atualidade, por exemplo, a palavra momento, ficaria até o momento. Até porque esse até é uma preposição, mas a gramática deixa opcional o uso da crase nesse caso,
Ok, pessoal? Então, só retomando, se a gente fosse trocar a palavra atualidade pela palavra momento, iria ficar até o momento, tá? Então, a gramática vai dizer aí que, na verdade, é opcional, tá bom? No próximo exemplo, tem um caso em que a crase não deve ser utilizada, tá? Que é o a diante de pronome demonstrativo, tá? Aqui você veja que há o esse, tá? Que está de amarelo, então não ocorre o uso da crase. Vamos supor que fosse acesso a essa arte. Também não ocorreria o acento grave, porque esse a, na verdade, é somente preposição, ok? Aí você pode dizer, mas antes você disse que poderia usar o acento em pronome demonstrativo, sim, mas só se for o aquele, aquela ou aquilo que eu já vou te mostrar, tá bom? Antes disso, vamos ver aí um outro exemplo. Tá assim. Porém, visto que os cinemas concentram-se predominantemente nos espaços reservados à elite socioeconômica, e aí, pessoal, que nós vemos aí? A palavra reservados, tá? Que, na verdade, pede a preposição a. O que é reservado a alguém ou para alguém, ok? Veja que precisa dessa preposição. E a próxima palavra? É uma palavra feminina, a elite. Então, vai acontecer a crase aí, tá? Para comprovar, vamos trocar a palavra elite pela palavra grupo, por exemplo. Ficaria reservados ao grupo. Então, você veja que fica ao, ou seja, preposição mais o artigo, tá? Então, aí está correto o uso da crase e aí ele se torna, na verdade, obrigatório, tá? Agora eu vou utilizar esse próximo exemplo para mostrar com o uso de aquele ou aquela que eu tinha falado antes, tá? Nós temos aí preços acessíveis à população. Então, o que é acessível a, olha aí, a alguém, precisa do a. E a próxima palavra é feminina, então vai acontecer o quê? Vai ocorrer a crase. Como é que eu posso comprovar? Se você trocar a palavra população por brasileiro, mesmo que no plural esse a, você vai ver que mesmo no plural esse a vai continuar aparecendo, tá? Brasileiros, se fosse o caso. E também o juntos, tá? Ficaria preços acessíveis ao brasileiro, se fosse no plural, aos brasileiros. Então, assim, é mais uma comprovação do uso obrigatório aí da crase. E se fosse preços acessíveis àquela população? Então, esse aquela que está embaixo teria o acento grave no primeiro a, que indica a junção do a preposição com o a de aquela. Na dúvida, você pode utilizar preços acessíveis para a população, comprovando aí, mais uma vez, a presença obrigatória da preposição, no caso, o para. Ok, pessoal? Beleza? Qualquer coisa, vocês vão anotando aí, dá uma paradinha e vai anotando, tá? Próximo exemplo diz assim: nesse viés, poucos são os indivíduos que desfrutam do direito ao lazer e à cultura, promovidos pela cinematografia, o qual está previsto na Constituição e deve ser garantido a todos pelo Estado. Então, vamos lá. Quem tem direito a alguma coisa, presença do a. Se a próxima palavra for feminina, o a será craseado. Se for masculina, vai ter o ao, e aí vai ficar esse ao, tá? Que foi o que aconteceu, direito ao lazer. Lazer, no caso, palavra masculina. O próximo complemento é uma palavra feminina, olha aí, cultura, né? A cultura. Então, direito ao lazer e à cultura. Esse a com acento grave, ok? Mais adiante, nós temos aí o a antes de todos, tá? Que é o que, pessoal? Um pronome indefinido. E com ele não deve ser utilizada a crase. Nesse caso aí, pessoal, esse a é somente uma preposição, ok? Poderia até ser também garantido para todos, tá? Comprovando que esse realmente aí esse a aí realmente é só preposição, ok? Vocês podem ir pausando, tá? Vão anotando e depois pode voltar para o vídeo,
tá bom? No próximo exemplo, tá assim, outro importante aspecto a ser considerado é a relevância do acesso ao cinema para uma comunidade, tá? Um exemplo aí de Caio Moreira. Então, nós temos aí, na verdade, pessoal, o A antes de quê? Antes de verbo, tá? Quando, na verdade, o acento grave não deve ser utilizado, ok? Porque esse aí é somente preposição. Então, antes de verbos, não se deve usar a crase. Por isso que não devemos usar na expressão a partir de, né, ou a partir de hoje, tá? Esse a partir, né? Ele é separado e, na verdade, sem acento, sem crase. Ok, pessoal? Próximo exemplo, vamos lá. Desse modo, em consonância a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela ONU para 2030, o Brasil mobilizar-se-ia quanto à redução das desigualdades, tarefa imprescindível na edificação de um Estado democrático, de modo a romper com a marginalização das sociedades liminares, verificada desde os anos dourados. E o que nós temos aí, pessoal? Nós temos, na verdade, aí uma locução prepositiva, tá? Uma expressão com valor de preposição, que é o quanto a. E o que acontece? A palavra que vem depois é o quê? Isso aí que você pensou, é uma palavra feminina. Então, vai acontecer com certeza o quê? A crase. Como é que eu posso comprovar? Se fosse quanto ao aumento, tá? Trocando aí essa palavra, ficaria aí no caso o quê? O ao, ou seja, a junção da preposição com o artigo o, tá? Então, a crase aí, nesse caso, essa crase, na verdade, ela é obrigatória, tá bom? Em seguida, nós temos aí, mais uma vez, o a antes de verbo, tá? No caso aí, o quê? O verbo romper. Então, não vai acontecer a crase, ok? Por quê? Porque nesse caso, esse a aí, ele é preposição, tá? E nele a gente não vai utilizar o acento grave, tá? Como a própria gramática estabelece o uso do a antes de verbos, tá? Não tem o acento indicativo da crase e o acento grave. Beleza? Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Tá ficando mais claro? Tá começando a ficar mais claro? Tá ajudando? Comenta aí para mim, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Tendo em vista o que foi discutido, é necessário, portanto, que os governos estaduais promovam uma maior inclusão dos cidadãos no acesso aos cinemas, por meio de investimentos financeiros, os quais visem a criação de locais exibidores nas pequenas e médias cidades. E o que nós temos aí, pessoal? Esse trecho aí, por meio de investimentos financeiros que visem a criação. Por que está com a crase, pessoal? Porque o verbo visar, tá? Pede o a, faz parte da regência dele, se estiver com o sentido de ter pretensão de alguma coisa. Então, tem a presença da preposição a, tá? E a próxima palavra? É uma palavra o quê? Que você já sabe, uma palavra feminina. Então, vai acontecer aí como está o a craseado. Se a gente trocar num outro exemplo, tá? Um outro exemplo, por uma palavra masculina, tá? Por exemplo, a palavra lucro, vai ficar o ao, ficaria os quais visem ao lucro. Então, aí tem mesmo o uso obrigatório da crase. Está comprovado que realmente existe esse uso da crase, ok? Penúltimo exemplo, tá? Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura, tá? O que nós temos aí, pessoal? A palavra que está sublinhada, qual é? A palavra incentivo, tá? Essa palavra incentivo, ela pede o a preposição, ou seja, aí no contexto, tá? O que não ocorre, tá? Não ocorre em razão do incentivo a alguma coisa, tem a preposição, ok? E a próxima palavra é uma palavra feminina, então tem a crase, beleza? Em seguida, mas também devido a que
mas também devido a, tá? Que na verdade tem a preposição obrigatória, tá? Devido a. E a próxima palavra, pessoal, é uma palavra feminina. Então vai ter o a com acento grave. E se a próxima palavra fosse masculina, tá? Ficaria a, ou seja, comprovando aí mais uma vez a ocorrência da crase. Então aí no caso nesse exemplo aí, o uso é obrigatório e está correto. Beleza? Para terminar os nossos exemplos, nós temos aqui a expressão junto a, tá? Esse azinho que está de amarelo, tá? Onde esse a, na verdade, é preposição, tá? E a palavra seguinte é feminina, então vai acontecer a crase. Se a gente trocar, no outro exemplo, a palavra difusão, tá? Por uma outra palavra masculina, por exemplo, grupo, tá? Ficaria junto ao grupo, ou seja, comprovado aí mais uma vez o uso obrigatório da crase. Ok? Próxima ocorrência, educação voltada à democratização. Voltada a quê? Essa palavra pede o a. E a próxima? É feminina, então vai ter a crase. Se trocar democratização por acesso, palavra masculina, vai ficar o quê? Vai ficar o ao, ou seja, mais uma vez comprovada a obrigatoriedade da crase. Tá? E para terminar, entretenimento, destinado, na verdade, a quem? Tá? Entretenimento, destinado que está sublinhado aí. Destinado a quem? Pede a preposição a, certo? E a próxima palavra, pessoal, é uma palavra feminina, até que a gente já viu. Então, na verdade, tem a crase. Nesse último caso, se fosse assim, destinado a elites, tá? O a sozinho, a elites, não teria o acento. Por quê? Porque ele não deve ser usado antes de palavras no plural. Ok, pessoal? Então, aí está correto, destinado às elites, mas também poderia ser destinado a elites. E, nesse caso, esse a não teria o acento indicativo da crase. Ok? Então, só para fechar, eu coloquei aqui os casos em que não vão acontecer essa crase. Então, o primeiro, não vai ter com palavras repetidas, do tipo sol a sol, cara a cara, não vai acontecer. Na verdade, nem apareceram exemplos assim, mas eu quis incluir, tá bom? Depois disso, diante de pronome indefinido, tá? A todos, a ninguém, como eu coloquei aí, como a gente viu antes, tá? Próximo, diante de palavras no plural, tá? Que foi, no caso, esse nosso último exemplo, tá bom? E antes de verbos, tá? A romper, a partir, a escrever, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Qualquer dúvida, voltem aí no vídeo, façam pausas, vão anotando, e qualquer dúvida vocês podem me enviar, tá? Ou deixar aí nos comentários que eu vou responder. Tá bom, queridos, seus lindos? Eu espero realmente muito ter ajudado todos vocês assim de verdade, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.